Boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe Chinari, estou mais uma vez aqui com vocês hoje. E hoje para falar sobre um tema, talvez um dos que mais preocupem os estudantes aí se preparando para o processo seletivo no exterior, que são as redações. E hoje vai ser uma noite super legal. Boa noite, Gabriela. Prazer, bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco hoje à noite. Boa noite, Paulo Henrique. E hoje vai ser uma noite bem legal porque, né, vocês vão conhecer, a gente vai ter uma convidada aqui, especialista. O Marcos Vinícius falou que está sem som, pessoal. Vocês estão me ouvindo ou só foi ele que não tá me escutando? Legal. Então, acho que é com você, Marcos, se você puder depois ver o que está acontecendo e que o outro pessoal aqui está me escutando. E hoje, como eu vinha falando, vai ser uma noite bem legal, porque a gente vai ter uma convidada especialista em redações para falar aqui para vocês. Mas como a gente sempre começa aqui nos nossos eventos, eu vou falar, né, uma breve descrição do que vai acontecer e qual que é o plano de hoje à noite. Então, vou apresentar um pouquinho daqui para fora, para quem está começando a nos conhecer agora, ainda não entende tão bem o que a gente faz aqui. Eu vou explicar um pouquinho sobre as redações no contexto do processo seletivo. Então, é legal vocês entenderem qual que é o peso dela no processo. E aí vai ter a nossa convidada de hoje, que daqui a pouco eu apresento para vocês, que vai falar um pouquinho sobre o nosso Writing Program e vai dar um exemplo do que a gente faz, né, no Writing Program, de como funciona um exemplo de aula que a gente tem aqui, né, junto com os nossos alunos no programa de redações. E no final a gente vai responder as dúvidas de vocês. Quem for tendo perguntas, pessoal, durante o evento, vocês podem ir fazendo no Q&A, que fica até mais fácil aqui depois para a gente responder. Tá? Então, assim, antes de começar também, já queria falar para vocês aqui dos próximos eventos que a gente vai ter. Então, vai ter um evento sobre graduação e o mercado de trabalho, né? Nós vamos trazer casos de alunos que se prepararam conosco, foram para a universidade, como eles estão hoje no mercado. Então, bem legal para quem quer ver exemplos diferentes de áreas diferentes. Esse evento é no dia 10 de março. Depois a gente vai ter uma entrevista com a Isabela Pacheco, que está estudando, né, em Chicago, faculdade excelente, ela é uma menina super legal, com certeza quem participar vai adorar conhecê-la, né, entender um pouquinho mais da experiência dela. E depois uma palestra sobre bolsas de estudos e College Fund, tema super relevante para quem está pensando em estudar fora, a questão da bolsa, né, sempre foi importante nos dias de hoje ainda mais. Tá? Então fiquem ligados aqui, vocês podem acessar através da nossa página de eventos, depois eu deixo os links aqui para vocês também. Mas então, né, sem mais delongas aqui, para quem ainda não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer graduação no exterior. Ao longo desses anos foram mais de 3 mil jovens através dos nossos programas, e eu fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora. Nesses anos, a Daqui para Fora já enviou mais de 25 mil candidaturas de alunos brasileiros. Tivemos aprovações nas faculdades, né, mais seletivas, e somados, os nossos alunos já conseguiram mais de 500 milhões em bolsas de estudos. Então, em graduação no exterior e bolsas, a Daqui para Fora é a empresa que tem mais experiência no Brasil. Hoje, a nossa equipe tem mais de 60 profissionais trabalhando conosco, e grande parte deles se formou no exterior, teve experiências fora do Brasil. Eu acho que isso contribui muito com os estudantes no processo, passando segurança para as famílias, principalmente de quem, né, esteve lá, passou pelo processo e vivenciou tudo isso na pele. E com certeza o orgulho maior aqui na Daqui para Fora são os resultados que os nossos alunos já tiveram ao longo dos anos. Aqui algumas das principais universidades em que a gente já teve alunos aprovados. Hoje nós atuamos em 6 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. E aí, até para ser um pouquinho mais preciso para vocês, aqui os resultados da nossa turma de 2021. Foi um ano bem legal aqui para Daqui para Fora. Então, para vocês terem algumas referências, né? Foram 6 brasileiros do Brasil todo aprovados em Harvard e 6 aprovados em Yale. Desses, 2 que foram aprovados em Harvard e 2 que foram aprovados em Yale se prepararam conosco. Então, os resultados têm acontecido com os nossos alunos. Aqui também, alguns dos principais resultados nas faculdades canadenses e da Europa. Tá? Então, um ponto bem relevante é que a gente pode ajudar vocês a se tornarem os melhores candidatos e ajudar a avaliar, encontrar as melhores opções de faculdade de acordo com o perfil de cada um de vocês. E aí, queria deixar também aqui um convite para quem está começando a entender, né, um pouquinho mais sobre graduação no exterior, está começando a pesquisar sobre o tema. Uma dúvida recorrente que as famílias têm aqui comigo é: Felipe, será que eu tenho chance de estudar fora? Será que o curso que eu quero, o país que eu quero, será que é possível dentro do meu orçamento, com as minhas notas? Para isso, a nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil, onde vocês vão responder algumas perguntas
e com elas a gente já começa a ter uma ideia inicial das chances de cada um de vocês. Aí eu coloquei o link no chat e quem quiser, super recomendo para vocês fazerem. Mas então vamos lá. Começando aqui, né, o tema de hoje, é importante vocês entenderem e contextualizarem o processo seletivo para entender o papel das redações nesse processo. Então, as faculdades no exterior, elas sempre vão começar avaliando a parte acadêmica. Eles vão avaliar as notas dos estudantes, do 9º até o 3º ano do ensino médio. Vão avaliar também nessa parte acadêmica algumas provas. E aí, para aqueles alunos pensando nas faculdades americanas, grande parte delas vai pedir o SAT ou o ACT, que é o equivalente ao Enem norte-americano. Não precisa fazer as duas provas, é ou uma ou outra. E aqui já uma dica para essas provas é começar a se preparar com antecedência. Não precisa deixar para chegar no último ano, né, do ensino médio para vocês começarem a se preparar para essas provas. Vai ser necessário também uma prova de proficiência em inglês. Hoje as provas mais comuns e conhecidas são o TOEFL e o IELTS, mas também, né, tem muitas faculdades que estão começando a aceitar o Duolingo, está começando a ser mais bem aceito também as provas de Cambridge, especialmente nas faculdades canadenses, tá? Mas vai ser necessária uma prova de proficiência em inglês. E por último, especialmente nas faculdades do Canadá, muitas delas vão pedir que seja enviado o resultado do Enem ou de algum vestibular específico aqui do Brasil. Ainda, né, não é como Portugal, que só você fazer o Enem já te dá o acesso direto, mas pode ser que essas faculdades, né, peçam que seja enviado o resultado. Uma vez que vocês passam por essa fase acadêmica, aí vocês vão entrar na fase pessoal do processo, onde as faculdades vão pedir cartas de recomendação. Em geral, são de 1 a 3 cartas de professores e coordenadores da escola. Elas precisam ser bem pessoais, então é importante vocês escolherem aqueles professores que te conhecem melhor e que vão conseguir dar exemplos mais específicos sobre como é esse estudante, né, no ambiente acadêmico. São avaliadas também as atividades extracurriculares, e aqui é qualquer coisa que o jovem se envolva fora do currículo obrigatório da escola. E essas atividades e experiências de vida em geral que vocês têm nesses anos antes da universidade são super importantes, porque são elas que vão servir de base para vocês falarem nas redações. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais das redações. E por último, tem algumas universidades aqui que podem pedir entrevistas, geralmente as faculdades muito seletivas. As entrevistas são por vídeo, e para ter certeza de que tudo que você descreveu nas redações, tudo que os professores falaram nas cartas de recomendação, né, de fato refletem quem você é na realidade. E para os jovens pensando em cursos mais artísticos, especialmente cinema, atuação, música, arquitetura, tem muita universidade que pode pedir um portfólio ou uma audição por vídeo. Então, de uma forma geral, né, esse é o processo seletivo, mas o tema da noite é redações, então é importante vocês entenderem de uma forma geral, né, o que são as redações. Então, são redações de caráter muito pessoal, que querem conhecer vocês, e essas redações elas podem ser tanto para admissão na universidade, mas também tem faculdade que quer avaliar, né, os alunos de forma mais detalhada na hora de conceder algum tipo de bolsa por mérito. Então, também existem redações que são concedidas para conseguir bolsa, são avaliadas na hora de bolsa de estudos. O número de palavras das redações varia bastante. Então, tem redação que pode ser o que eles chamam de short answer, 50 palavras, 150 palavras, e tem redações de 40.000 palavras. Então, vai variar muito de acordo com a universidade. E o que eles querem é conhecer vocês, quem vocês são, quais são suas ideias, como vocês pensam, seus valores. Então, por isso que a gente fala que é uma redação muito pessoal e ela é muito diferente do que a gente está acostumado aqui com o Enem, né, que aborda um caminho completamente diferente. Um outro ponto bem relevante é que os temas das redações são liberados com meses de antecedência e muitos deles não têm muita surpresa. Então, por exemplo, a Common App, que é um portal que a grande maioria das faculdades americanas está nela, né, a principal redação da Common App, ela é basicamente a mesma em todo ano. Você tem, né, 6 temas diferentes e um tema livre, e você escolhe um deles. Então, não tem muita surpresa, dá para vocês identificarem, né, e entenderem sobre o que vocês vão acabar escrevendo lá na frente. E também tem algumas redações específicas, que aí vai variar muito de faculdade para faculdade. Em faculdades que vão ter temas mais pessoais, alguns criativos. Por exemplo, a Universidade de Chicago é super conhecida por temas inusitados, como esse aqui, né, onde realmente está o Wall-E. Tem muitas universidades que vão pedir, né, uma redação perguntando por que você está interessado naquela faculdade. Tá? Então, de uma forma geral, né, esses são
é isso que as universidades vão pedir quando a gente fala de redações. E para a gente entender a importância das redações dentro do processo seletivo, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um filtro de candidato, e aqui a gente usou, né, um exemplo de uma faculdade seletiva, né, então são números aproximados aqui até de uma Ivy League, por exemplo, podia ter, né, esse admission rate. Então, o que acontece? Quando você manda uma candidatura para a faculdade no exterior, especialmente nas faculdades mais seletivas, a primeira etapa do funil vão ser as notas. Então, aqui nesse caso, foram 24 mil estudantes que se candidataram para a faculdade, e aí a universidade, depois das notas, ela vai cortar, né? Então, aqui saíram dos 24 mil, quem desceu para a segunda fase do funil foram 12 mil estudantes. E o que acontece geralmente nessa etapa? A gente vai encontrar candidatos que têm um perfil acadêmico muito parecido, de notas de provas, e as atividades extracurriculares, cálculos de recomendação e principalmente as redações é um meio, né, que o Admission Officer vai usar para avaliar, né, a diferença desses candidatos. Então, as redações, elas são super importantes para fazer com que vocês continuem avançando, né, no funil aqui da candidatura. Aí, depois, né, foram 3.500 estudantes por comitê de análise final, que vai avaliar cada um deles, para 2.000 alunos serem aceitos. Tá? Então, as redações são uma etapa importantíssima do processo e que podem, sim, fazer a total diferença para vocês avançarem e serem aprovados nas principais universidades. E aí, né, a parte de redações daqui para fora é uma das fases mais importantes da fase final aqui do processo seletivo. Então, dentro dos nossos programas, né, a gente começa a trabalhar com jovens a partir do 9º ano do ensino fundamental, e vai essa primeira fase, que é o programa de preparação, ela continua no 1º e no 2º ano do ensino médio. Essa primeira etapa aqui é muito focada na parte extracurricular, planejamento, execução de atividades, orientação do que vocês podem fazer para se tornarem melhores candidatos, e também no planejamento, preparação para as provas. E essa parte aqui serve de base para quando você chega no 3º ano, que é o nosso programa de candidatura, onde a gente vai ajudar na seleção de faculdades, planejamento, preparação para as provas, toda a parte de documentação, levantamento de prazos, pré-requisitos, e o tema da noite principal, que são as redações, né? Então, cada, né, aluno que trabalha conosco aqui daqui para fora, durante o projeto, vai ter a supervisão de um orientador ou uma orientadora de redações. Aqui tem, né, a nossa equipe, hoje nós temos 8 orientadores de redações aqui, né, daqui para fora, todos muito experientes, com experiência, né, de já ajudar alunos. Então, por exemplo, a Mari, que é a gestora do programa de redação, ela se formou em Direito aqui no Brasil, depois fez um LLM em Northwestern, conhece bastante do assunto, está desde 2017 daqui para fora. O Jamal é um dos nossos orientadores, ele foi Admission Officer, né, de uma universidade, da Washington University, top 20 nos Estados Unidos, então ele era a pessoa que estava lá do outro lado, né, aceitando ou não os estudantes. E hoje aqui com vocês, né, a nossa convidada da noite, que é a Luciana Kirakossian. Ela é da Armênia e ela se formou em Relações Internacionais pela Universidade Estatal de Yerevan, na Armênia. Ela fez um MBA na Hult International e ela fez um PhD em Ciências Sociais na Virginia Tech. E além de ter feito o PhD na Virginia Tech, ela também lecionou o curso de Ciências Políticas por lá, né, o curso de doutorado e pós-doutorado. Hoje ela ainda trabalha como ela é pesquisadora afiliada com o Instituto de Política e Governança da faculdade. E além de tudo isso, ela também ajudou um filho que queria se candidatar para fora, né, o filho dela. Então ela teve a experiência de ser mãe de alguém se preparando. E aí eu queria convidar você, Luciana, você já está aqui conosco? Sim, boa noite. Boa noite, Luciana. Primeiro, muito obrigado aqui por topar, conversar com os nossos alunos, né, os nossos estudantes, pais aqui hoje. Tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva e rica aqui de informações para eles. Vamos lá, vou compartilhar a minha tela, alguns slides. Vamos lá, então, boa noite, tudo bem, pessoal? Obrigada pela apresentação, Felipe. Então, hoje estou representando a área de redações. Temos um programa que já tínhamos formulado nos anos anteriores e cada ano, com cada turma, a gente faz os ajustes a partir dos aprendizados com cada turma.
E o programa serve como um primeiro contato do aluno com as perguntas das essays das universidades estrangeiras e traz muitos benefícios para os alunos, principalmente como falar da sua experiência e dos seus aprendizados. Às vezes é perguntado sobre identidade, como falar do seu autoconhecimento, falar do seu amadurecimento pessoal. Também ajuda a desenvolver pensamento crítico, que é muito importante nas universidades estrangeiras. Vocês vão precisar muito. Então, o Writing Program nosso, composto por várias fases, que a gente chama de steps, além de servir como prática de escrita para os alunos, esses textos servem como base de vocês utilizarem alguns textos para as essays específicas para as universidades. Quando vocês forem desenvolver os textos específicos a partir do Step Days, né? A partir de outubro. Então, por cada step, os alunos recebem um e-mail com o nosso material que desenvolvemos pela metodologia própria. Tem uma videoaula curtinha que a gente gravou com dicas de como desenvolver o texto, e tem exemplos de texto sobre aquele tema. Então, são os temas mais frequentemente requeridos pelas universidades estrangeiras, principalmente americanas, e elas vão aos poucos ficando mais complexos. Então, começa com 150 palavras, e aí chega no final, os steps de 7 a 9, o personal statement, de 650 palavras, como o Felipe tinha comentado, né? E como a gente trabalha no Writing Program com 6 versões, então 3 do aluno, aluno faz a primeira versão, manda para o orientador revisa, coloca os comentários, faz as correções, manda de volta para o aluno trabalha na sua segunda versão, de novo, vai e volta, e assim, ficam 3 versões do aluno, 3 versões do orientador. Então, por exemplo, atividades extracurriculares e liderança, quando chega lá na frente, muitas universidades pedem sobre atividade extracurricular ou sobre liderança, você já tem um texto base, é só ajustar, às vezes, limite de palavras, às vezes cortar o texto, às vezes deixar ele um pouco mais detalhado, e é muito mais fácil depois de ter o texto bem escrito, pronto. Então, para quem não vai aplicar para o Reino Unido, Holanda, né, vai pular diretamente para o Step 9, Common App Personal Statement, e como esse é principal, então tem que ser um texto muito bem feito, muito bem trabalhado, né? Então, os temas costumam sair a partir de agosto, tanto do Personal Statement quanto das universidades. Como o Felipe disse, elas costumam permanecer as mesmas, às vezes aparece uma pergunta ou outra, às vezes faz ajuste no limite das palavras, mas não tem umas mudanças assim radicais. E então a gente tem tempo para começar a trabalhar, né, a partir de agosto, no Step 10, dos textos específicos, para chegarmos, aí começa o envio das applications a partir de outubro até janeiro, fevereiro. Certo? Então, algumas recomendações como aproveitar o Writing Program ao máximo. Então, a gente recomenda tanto né, a sua organização de tempo para desenvolver e manter o ritmo de escrita é muito importante. Eu costumo dizer para os meus alunos que essa competência de escrita é como se fosse exercitar um músculo na academia. Se você parar de exercitar, ele fica mais murcho. Então, tendo ritmo constante de escrita, e o que a gente recomenda é disponibilizar pelo menos 3 horas semanais para escrita, vai fluir muito melhor. A partir do segundo semestre, vocês vão agradecer muito, porque vão se desdobrar entre os simulados, Enem,
outros vestibulares, ainda ter que escrever as essays. Então, quanto mais vocês investirem de tempo e dedicação no primeiro semestre, mais vai render no segundo semestre. Então, nossa experiência mostra que pelo menos 3 horas de dedicação semanal ajuda o aluno a desenvolver muito bem. E, assim, se esforçar para entregar a melhor versão do texto, né? Faz spell check, não mande qualquer coisa, desenvolva um padrão de qualidade próprio, sabe? Qual que é seu padrão de qualidade? Que você vai precisar disso muito quando você ingressar na universidade de fora. E capacidade de reflexão. É muito importante refletir no seu aprendizado e mostrar isso nos seus textos. Então, algumas dicas aqui dos nossos alunos do ciclo anterior que eu pedi. E assim, começar cedo, eu acabei de falar de tempo, né, gerenciamento de tempo, começar cedo para ter tempo suficiente, porque o senior year é muito imprevisível, além de né, muitas simulado, o Enem e tudo mais. Então, ter bastante tempo, começar a escrever quanto antes é muito importante. Outro ponto que alguns alunos comentaram é um ponto de perfeccionismo. Quem sofre com isso sabe que atrapalha. Então, às vezes, tem aluno que quer que a primeira versão seja perfeita, e não vai ser, porque é um processo de refinar a sua competência de escrita, né? Então, isso dá um writer's block, aí as ideias não fluem, a escrita não sai. Então, deixa o perfeccionismo ao lado, faz o seu melhor e cada revisão faça seu melhor e a gente chega na melhor versão possível. Outro ponto importante é refletir o que te faz único, né? Suas habilidades, qualidades, competências, né? Experiências de vida, não melhor que os outros, mas diferente, único. Porque as universidades buscam formar um corpo estudantil bem diferenciado. Eles valorizam muito isso, diversity. Então, busque o que te faz único, reflita sobre isso e seja verdadeiro, né, consigo mesmo. A autenticidade é uma qualidade que é muito valorizada e eles sabem identificar quando uma coisa é fishy, não é muito verdadeira. Então, dedicação, né, a escrita de essays, óbvio, e, por fim, comuniquem bastante com seu orientador, né, porque para tirar dúvidas, esclarecer os comentários, fazer perguntas, porque a gente vai formando um vínculo com vocês, e isso tanto é importante para o aluno sentir firmeza no seu orientador, né, criar confiança, e importante para o orientador conhecer aluno, porque a gente forma um vínculo diferente com cada aluno, para poder orientar da melhor maneira possível. Então, agora quero convidar vocês para uma revisão que fazemos dos textos que os alunos escrevem. Um dos textos escolhidos, os dois textos respondem uma pergunta específica da universidade, o primeiro é da University of Minnesota, Twin Cities. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem a pergunta, né, o texto, e depois a gente segue para uma análise rápida dele, tá bom? Bom, vamos lá. Então, os 3 pontos relevantes que eu quero destacar aqui com vocês. Primeiro, comece forte, principalmente nos textos mais curtos, de 150 palavras aqui era limite, não tem espaço de começar por coisa geral, a sociedade isso, o mundo aquilo, não, vai direto ao ponto, como esse aluno fez, compartilhou a visão pessoal, já começou de um ponto de vista pessoal, né? How culture and background shape how we see the world. Então, segundo, ele responde a pergunta. É muito comum, um erro muito comum dos alunos não responderem pergunta. Fala, mas não responde pergunta. E aqui ele respondeu, deu as 2 respostas, tanto sobre o benefício, quanto sobre contribuição, né?
Então, no ponto de benefício, a abordagem foi mais geral, né? Benefit of joining a culturally rich community is the possibility to borrow those lenses from the ones surrounding me. Então, tentar enxergar o mundo pelos olhos dos outros, né, dos colegas. Na questão da sua contribuição, já ele foi mais específico, dizendo, I come from a developing country with infrastructure problems. Então, aparente, né, à primeira vista, um ponto é desfavorável, mas ele consegue dar um destaque positivo quando ele fala I can offer a better insight into how to employ new discoveries. E, por fim, creating a more empathetic environment where all students feel welcome. Então, talvez vendo esse aluno falar dos problemas do Brasil de uma forma mais construtiva, e em vez de se lamentar, os colegas de outros países em desenvolvimento, da África, da América Latina, da Ásia, eles podem também sentir mais à vontade de falar dos problemas dos seus países e com o intuito de pensar nas soluções, né, de uma forma mais positiva e construtiva. E assim, lendo esse texto, se eu fosse admissions officer, com olhos de uma admissions officer, eu consigo, nesse textinho curto, já pescar alguns valores que são importantes para o aluno, né? Ele tem uma visão globalizada do mundo, da cultura, ele quer aprender sobre os outros países, culturas, com os outros alunos, ele se preocupa em buscar soluções dos problemas do seu país de forma construtiva, e ele tem empatia para criar um ambiente positivo e construtivo. Né? Essa é uma análise rápida desse texto, primeiro texto. Vamos lá, agora, segundo texto do Brown, da Brown University, também vou dar 2 minutinhos para vocês lerem, um pouquinho mais comprido esse texto, e depois vão fazer uma análise rápida. Vamos lá. Então, aqui a aluna teve um espaço um pouco maior, 250 palavras, né? Teve a oportunidade de se aprofundar, mas o texto começa com um clichê, né? Umas frases comumente usadas então, a jovem sai do Brasil, um país onde a gente convive bastante com pobreza, para conhecer a pobreza, ter esse shocking encounter with poverty no Haiti. Então, o texto não tem abre com uma história pessoal, mas não abre forte, abre com um clichê. E já no segundo parágrafo, ela se contradiz, quando se refere ao projeto de voluntariado numa comunidade perto de casa, onde tem pobreza. Então, essas situações sempre estiveram ao redor dela, mas faltou, por parte da aluna, a sensibilidade de notá-las, né? Então, esse é um ponto. Outro, faltou um pouco aprofundar no projeto, né? O que ela fez nesse projeto, para o leitor ter um pouquinho mais de contexto, para entender o que ela fez, o que desenvolveu, que habilidades que desenvolveu, que lições que aprendeu. A gente não consegue enxergar isso, porque não tem informação. Aí, depois, ela vai falar da Maria e seus 5 filhos, num tom de ingenuidade, talvez afirma que algumas horas do seu voluntariado mudaram a vida da Maria. Pode ser, né? Mas mudaram como? Não fala, então a gente não sabe. No terceiro parágrafo, ela afirma ter aprendido broadened perspective of the world. Né? Mas é difícil entender o que isso significa na prática, né? Como que ela vai implementar isso, essa perspectiva, ou como isso impactou ela daquele ponto em diante? Não sabemos. O que ela aprendeu mais especificamente, como ela vai help her future college community to be open to different backgrounds, também não sabemos, ficou muito geral. Então, e a redação termina com outro clichê, she helped me more than I could help her. Que é muito comum colocar isso e num tom de humildade, mas também faltou especificar help how,
né? O que ela te ajudou, a Maria e seus 5 filhos te ajudaram a aprender sobre a vida, ou, enfim. Então, isso sobre conteúdo. Na questão de linguagem, vocês vão ouvir muito dos seus orientadores, don't use extreme language, né? Always, never, just a few. Eles tiram, além de generalização, eles tiram a força da sua afirmação. Então, não fica uma frase muito forte para destacar uma situação particular ou uma experiência especial, quando você usa essas frases. E, por fim, colocando chapéu de Admissions Officer, fiquei com mais perguntas do que respostas a partir, né, lendo esse essay. Como o Felipe disse, Admissions Officers querem conhecer os alunos a partir das redações. E se a redação deixa eles com mais dúvidas, mais perguntas do que as respostas, tanto sobre a maturidade dessa aluna de viver a estudar num outro país, sobre a capacidade de percepção e autorreflexão, então, pode não ser a decisão favorável de aceite, né? Então, é isso. Espero que conseguir transmitir uma ideia sobre o nosso trabalho e como podemos ajudar vocês se tornarem candidatos mais fortes, e porque a competição é cada ano mais acirrada, e é isso. Boa noite. Muito obrigado, Elisiana. Acho que deu para ter um gostinho, mais ou menos, de como que uma parte do nosso Writing Program, né? Normalmente, quando a gente está no programa com os alunos, Elisiana, vocês dão alguns textos para eles analisarem, eles têm um tempinho para ler, alguns dias para ler, e depois essa mesma, né, esse gostinho que vocês tiveram aqui é num grupo de discussão maior, com os estudantes, e analisando uma quantidade de textos aí para eles entenderem, né? Isso mesmo. E eu queria abrir para as perguntas do pessoal, mas eu já quero fazer uma para você, uma pergunta, Zena. Você trouxe alguns clichês aqui, né, aqui nesse texto específico. O pessoal tá agradecendo aqui, Zena. Você recebeu um elogio aqui, deixa eu só ver. Paulo Henrique falou que seu português é muito bom. Obrigada. Mas você comentou sobre os clichês. Você consegue pensar em mais alguns clichês que são comuns de, talvez, alunos brasileiros, que a gente acha que está falando alguma coisa que é meio única, mas você que lê muitas redações vê que é comum os estudantes falarem das mesmas coisas para eles tentarem evitar? De cabeça eu não consigo pensar, mas essa coisa de, num projeto de voluntariado, muito como o último essay, né? Eu fui com o intuito de ajudar muito, mas acabei ser ajudado. Isso é muito que eles chamam humble bragging, né? Humble at the same time bragging. Então não é legal. Mas se for, é verdade, pode ser que teve realmente, foi ajudado no sentido de mudar a perspectiva de vida, ficar mais humilde, ser mais inclusivo, abraçar a diversidade, que fale. Né? Assim, a gente fala clichês, se você não for especificar a partir da experiência própria, realmente, fica uma coisa que qualquer um pode escrever. Tanto você como João, Maria, não vai tornar seu essay, sua essay algo que te destaque daquela multidão, 24 mil candidatos, né? Então, você quer falar das coisas únicas, pessoais, particulares, e não usar essas frases genéricas sem especificar, né? Sim, eu lembro de, conversando, né, com os orientadores de redação em geral, eu lembro que eles me trouxeram alguns que são muito comuns, por exemplo, por que você quer estudar em NYU? Porque eu quero muito morar em Nova York. Sim.
cara, sério que você quer estudar umas faculdades mais seletivas e a sua justificativa é porque você quer morar em Nova York? Ou então, o que eu já ouvi muito também é de alunos que às vezes contam muito sobre um projeto que fizeram, tipo, falam do projeto, mas não o que motivou, sabe? Não, tipo, como ele fez o projeto e não as reflexões e aprendizados que eles tiveram. Então, lembro de dois de que eu, conversando com os orientadores de gerações, eles falaram também. Sim, sim. Muitas vezes em Nova York também fala, o clima, ou sei lá, job opportunities, que é ótimo, né? Mas aprofunda mais, né? Em Nova York vou ter oportunidades, assim, várias oportunidades, né, de job market, on the job market. Não tem problema, especifica, porque fica alguma coisa que qualquer um escreve. Todo mundo sabe, Nova York tem bastante oportunidades. Sim, o Paulo comentou até que o projeto ele já tem uma noção. Sim, eu acho que a chave é, como você falou, especificar, né? Porque tem muitas coisas, se você for falar de uma experiência geral, tem muitas experiências que são incomuns. Até chegou uma outra pergunta aqui, anônima, que está falando dos temas mais clichês. Outros que eu acho que eu lembro, Lisina, você pode me confirmar se eu estou certo. Por exemplo, falar de uma viagem que você fez, que você aprendeu muito só naquela viagem, e aí, às vezes é uma viagem de intercâmbio, por exemplo. Muitas pessoas, eles candidatam para fora, tiveram uma viagem de intercâmbio. Então, é legal pegar um ponto específico, mas a viagem em si talvez seja um tema clichê, né? Sim, sim. É. E aí, um outro ponto que eu queria te perguntar, Lesina, que você, assim, deixa eu pensar uma melhor forma de formular a pergunta. Tá. Dos alunos que melhor escrevem as redações, né, que sejam mais bem preparados, o que você vê em comum dentre eles, seja, né, nas experiências pessoais, ou o que você vê em comum dos alunos que, né, conseguem escrever as melhores redações? O que eles se destacam dos que escrevem redações não tão boas? Olha, um é ser ideal é que o tema seja inusitado, uma experiência assim que se destaca já porque é rara, mas o aluno conseguir escrever sobre isso de uma maneira muito diferente. Mas esses temas raros é difícil, porque esses admissions officers, eles leem milhares de essays, então é difícil surpreender eles, né? Contar de uma história que eles ficam de queixo caído. Então, muitas vezes os temas ficam mais comuns, sabe? Como esse ano que passou, muitos dos meus alunos deram aula, foram voluntários de dar aula de inglês, né, para as crianças de comunidades carentes. Então, ou dar aula, por exemplo, de matemática, tutoria de matemática, porque as escolas públicas foram, né, fecharam e tudo mais. Mas tudo bem, muitos tiveram essa experiência, mas aí cada um conseguiu refletir, escrever. Quando você consegue aprofundar, foi isso que eu aprendi, isso que foi importante, descobri paixão que eu adoro dar aula. E aí eu quero, vou fazer biologia, ou que seja psicologia, e eu quero também, de alguma forma, sempre dar aula ou treinamento. Então, isso também é uma maneira de juntar um aprendizado com paixão que descobriu e projetar isso para o futuro, né? Sempre as lições que aprenderam, os insights, é sempre como que isso te impactou, né? Porque se não vai afetar seu futuro, então não teve impacto. Então, é isso. Pode ser o tema mais comum, mas a gente, por exemplo, esses sobre esporte são muito comuns, né? Futebol, vôlei, basquete. Mas o que aluno tira disso? Que reflexões que ele consegue trazer para o texto que vai destacar ele, porque ninguém mais vai ter essas reflexões, essas mesmas reflexões que o Felipe teve, que o João teve, que, sabe, o Gabriel teve, vai ser única. Então, tem que se sentar, dá trabalho, mas é importante, e aí, conforme você vai treinando, isso vem mais fácil com o tempo. Sim. E eu acho que essas reflexões também, as reflexões mais interessantes você não vai ter em um dia, em uma semana, tipo,
deixar a redação para escrever para a última hora não vai funcionar, né? Então, é legal para quando vocês estiverem no ano de candidatura, ou até desde antes, já começa a entender o que eles vão pedir, começa a se refletir. Eu lembro de um aluno de alguns anos atrás, dizendo que escreveu uma redação que ficou até meio conhecida aqui entre a gente, e ele não era um aluno que tinha atividades extracurriculares super, ultra sensacionais, ele estava um pouco preocupado sobre isso, só que ele cresceu, ele era o irmão mais novo, e o irmão mais velho dele, quando ele nasceu, já tinha 17 anos. Então, ele cresceu numa casa onde ele só ficou ouvindo o dia a dia, as conversas de jantar, fez com que ele aprendesse muito. E a reflexão dele foi o quanto ele aprendeu nas conversas de jantar em família. Só que foi um texto super criativo, único, e que era de uma experiência dele. Então, acho que também ficar atento às experiências do dia a dia, começar a ter essas reflexões cedo, né, vai servir com que vocês tenham mais sobre o que escrever lá na frente. E valorizar isso, né? Porque, às vezes, aluno, para ele, uma coisa tão comum, tão corriqueira, não acho que é alguma coisa que vai destacar. E, muitas vezes, tem uma coisinha aí que a gente pode desenvolver num texto que vai diferenciar. Eu tive uma aluna que joga futebol, e ela escreveu sobre discriminação de gênero, sabe, no mundo de futebol, né, na escola. Então, mas não foi sem trágica, não de maneira trágica, mas, assim, de uma reflexão de como ela aprendeu a se colocar, de ser mais assertiva a partir dessas experiências, e como tudo ao redor dela mudou. Então, é um texto, um tema comum, esporte, né, futebol, ainda mais, né, no Brasil, não é nada especial, mas o jeito que, tudo bem, todo mundo sabe que tem discriminação, né, mas ela conseguiu fazer disso uma coisa pessoal, né, porque trouxe, essas mudança de postura trouxe para ela, né, então, é sempre refletir. E, assim, mais um ponto que eu vou destacar é vulnerabilidade. Não tenha medo de mostrar vulnerabilidade. Não no sentido de se vitimizar, ai, coitado de eu, tinha que enfrentar isso, aquilo. Não. Enfrentei, fiz esse projeto, não deu certo. Tentei ano que vem de novo fazer esse projeto, também, às vezes, 2, 3 anos. Mas o que isso mostra? Isso mostra persistência, isso mostra desejo de querer aprender, aprender alguma coisa, porque aquilo é importante. Se você continua persistindo, né? Primeira vez não deu certo, você não se desmotivou. Talvez ficou abalado, refletiu, voltou, resolveu voltar, sabe? Tentar de novo. Então, não julga, só vou contar de história de sucesso. Não, depende de como você vai contar sobre aquela experiência. Então, pode tirar umas lições valiosas, até mostrar uns valores que vão te destacar, até a partir de uma experiência que não deu certo. O importante, eu lembro isso que me falou, foi a Mari, que é a coordenadora do programa de Gerações, é terminar na luz boa, né? Você contar como você saiu, aprendeu e evoluiu, e não só o lado ruim da experiência. Mas chegou algumas perguntas aqui, Lisiane, que eu quero fazer para você. O Paulo Henrique, ele perguntou, que dica que você dá, Lisiane, para melhorar o vocabulário para a escrita? Olha, não tem segredo. Para se quer escrever bem, tem que ler. Tem que ler para ter vocabulário, sabe? Porque quanto mais robusto o seu vocabulário, mais isso também conta. Quando pode ser uma história, né? Uma história, tema comum, mas o jeito que o aluno descreve, com um vocabulário rico, robusto, isso vai mostrar, principalmente sendo brasileiro, né, estrangeiro, isso vai ser um ponto de destaque também. Mas, assim, tem que ser autêntico, né? Você tem que ser seu vocabulário. E não eu ir lá, polir seu vocabulário, colocar umas palavras, assim, bem cabeludas, aí você faz entrevista e, na hora de entrevista, você fura, porque você realmente não é seu aquele vocabulário. Então, leia, quanto mais histórias curtas, ou assiste filmes, sabe, com inglês, com legenda em inglês, rádio, assim, quanto mais contato você tiver com a língua, melhor. E essa parte da entrevista que você falou, né, e de construção do application, é super importante que você seja você mesmo, porque os admissions officers, né, eles estão
procurando incoerências. Isso o Jamal fala bastante para a gente, que é um dos nossos, né, nosso orientador de gerações e foi Admission Officer. Eles estão procurando incoerência, então é muito difícil enganar alguém que só faz isso da vida, que lê trocentas redações, ele vai conseguir perceber. Então tem que ser coerente, tem que ser você, encontre o seu estilo de escrita e seja você mesmo. A Antônia, a Gil, inclusive a Antônia, que já se prepara conosco, um grande abraço para ela, de Curitiba, ela perguntou aqui, Rosina, sobre os tópicos do personal statement. Eles têm que ser de experiências só do ensino médio, da high school, ou podem ser de experiências que aconteceram ao longo da vida? E pode não... Ah, você está falando do período? Ela está perguntando se tem que ser só de experiência que aconteceu na high school ou pode ser experiências anteriores? Pode ser, mas aí tem que ter um período mais longo de mostrar, porque, tá, tudo bem, aconteceu alguma coisa em middle school, e daí, como te impactou, você pode focar no impacto e como isso vai, né, o presente e o futuro. Pode ser, mas, assim, tem que ter uma continuidade, né? Pode ser que aconteceu alguma coisa lá atrás, mas tem que ter reflexão, né? O que aprendeu, sem isso não vou falar, não, só o último ano, não, só escreve sobre, né, 2020 para frente, não, pode ser desde que tenha reflexão mais profunda sobre o que isso significou para você, como que te impactou, o que você aprendeu e o que você vai levar para frente, sempre esse ponto, sempre o que você vai levar com você para frente, né? Sim, não pode ser isolado, né? O que eu aprendi lá atrás e que ficou lá atrás. Não, aquilo que me impactou e como refletir nos dias de hoje. O Paulo tem mais uma pergunta aqui, que é interessante também. Ele perguntou se tem algum tema da Common App em si que você considera geralmente uma escolha ruim. Não, vai depender de como o aluno... Assim, às vezes o aluno escolhe... vou contar sobre desafio, né? Que tem, acho que o segundo, que é Tell About... challenge, não lembro de cabeça, mas escreve assim, é realmente um challenge sério, que né, um desafio sério que o aluno enfrentou, mas não conseguiu desenvolver um texto no sentido de reflexão aprofundada, aprender como que isso impactou, fica muito quadradinho, sabe? Então, não tem um tema, nem entre admissions officers tem um tema preferido, nem entre nós, não tem tema ruim. É como o que você faz com aquele tema, né? Eu lembro que também foi uma conversa, né, ouvindo os orientadores de gerações, quero até ouvir a sua opinião, eles comentaram que algo para você tomar muito cuidado seria escolher temas polêmicos, por exemplo, na redação, que você pode escolher o tema que você quiser, de repente escolher um tema muito polêmico, que pode ter um lado claro ou outro, é algo arriscado, que você pode cair, né? De repente, sei lá, você falou sobre por exemplo, uma opinião política específica, a pessoa que lê sua redação pensa exatamente diferente, isso eu lembro que foi algo que falaram para tomar cuidado com temas muito polêmicos que você pode dar azar, né, de cair para uma pessoa que não concorda com você. Sim. Não, mas a gente conversa isso com os alunos, não... também na linguagem como fala, né, não dramatizar muito demais, pode ser que a experiência foi difícil, mas não fica naquilo remoendo, aquilo metade das 650 palavras, você está naquilo contando todos os detalhes. Não, contou, siga em frente, né? Já vamos para ficar mais leve e depois mais construtivo. O João Carlos perguntou como que funciona, né, o trabalho com um mentor ou dos encontros. Então, acho que é legal você explicar um pouquinho. Explica primeiro, até que a gente explicou, né, tanto do programa do Writing Program, como depois a segunda etapa, mas explica como funciona a dinâmica. Primeiro o Writing Program, qual que é a interação que eles têm com vocês, depois da fase final, né, das redações específicas. Então, esse ano a gente adicionou uns steps a mais, enfim, aí o step 0, o aluno lá, o dia que está marcado a iniciar Writing Program, vai receber o step 0, boas práticas, né? Depois vai o teste diagnóstico, vai junto, que a gente pede para escrever um textinho, tem uns temas lá, só para saber mais sobre a escrita do aluno, né? Não vai dar nota, a gente não dá nota, mas isso vai ajudar já
a gente calibrar um pouco mais o Writing Program, assim, na questão de ambições do aluno, o que almeja, né, assim, e a gente vai marcar a primeira reunião com os alunos, sempre por ligação, cada OR manda, cada orientador marca com sua turma individual, para conhecer o aluno, se tem Dream School, que major, que quer estudar, se sabe, não sabe, enfim, só para conhecer mais sobre a pessoa, né? Não vou perguntar das notas, isso não é minha parte. Mas, e aí começa o Writing Program, a primeira, aí tem a fase depois tem de resume, tem de cartas de recomendação, para cada step vocês recebem material, e depois você vai efetivamente começar a escrever a partir do teste diagnóstico, né, vai mandar, depois vai prosseguir, tem resume, que tem que elaborar, muitas universidades pedem resume, e além de universidade pedir, você pode, algumas bolsas pedem resume, ou seja, é bom você ter resume pronto, também vai com guia, como que elaborar, tem exemplos, aí já vai ter resume pronto, se você tiver uma job opportunity no campus, você já chegou, você já pode aplicar, não precisa correr atrás, nossa, não tenho resume, preciso... Então, é importante o passo. Depois tem cartas de recomendação, que o aluno não vai escrever, mas vai já receber material para começar a conversar com professores. E um ponto que eu vou destacar muito, quanto antes vocês conversarem com o professor sobre carta de recomendação, passarem material, sabe? Melhor. Não vai começar a pedir carta em setembro, outubro, quando o professor já está estressado para fechar o ano, não vai ser carta muito legal. Então, e vocês precisam de carta muito boa. E depois vai gap statement, school change, né? Quem estuda no Brasil termina a escola em novembro, dezembro, e o ano acadêmico lá nos Estados Unidos, maioria das pessoas, né? Tem algumas escolas internacionais que terminam em maio, né? Aí currículo americano, europeu, normal. Então, tem gap statement que tem que escrever o que você planeja fazer nesses 8 meses, 9 meses até começar college. Tem que mostrar que você tem objetivos, você não vai, vou descansar, vou viajar. Não, tem que ter objetivos, vou fazer, sei lá, tal curso, vou ser voluntário, vou trabalhar, vou fazer... Tem que ter um plano. Né? Não, ninguém vai te cobrar de você entregar um relatório exatamente do que você fez. Mas se alguém perguntar na entrevista, o que você tem feito assim nesses meses que passou no seu gap statement, gap year, tem que ter resposta, né? E não pode ser muito divergente do que você já se planejou a fazer. Se mudou de escola ao longo do ensino, né, high school, também vai ter que escrever, e assim vai seguindo. A gente começa essas 150 palavras, depois extracurricular activity 200, depois diversity 250, em cada step vai incrementando até chegar em 650. E aí, até pelo que eu já entendi com a Mari, que hoje que eu estou errado, no programa de redações, esses steps, se o aluno vai seguindo da maneira correta, ele vai fazendo semanal, né? Mais ou menos semanal, as redações que ele vai mandando para vocês. Então, você faz a cada 2 semanas, mais ou menos, você tem o tema que você manda a redação sobre, por exemplo, atividades extracurriculares. E ele vai mandar para você, e você vai fazer uma revisão e vai caminhando ao longo do programa. Dura mais ou menos 3 meses, Lisiane, o programa de redações? 3, 4 meses, né? Assim, tem gente que estica mais e isso tem impacto negativo. Variável de cada aluno, né? Sim. E tem aluno que termina dentro de 3 meses, 3,5, terminou o personal statement e já está pronto. Agosto vão sair os temas. Pronto, e aí já tem a sua listinha das universidades, já consegue fazer metas, né? Esse mês vou aplicar aqui, vou terminar essas essays. Então, é isso. Mas sempre tem essa revisão, vai e volta, entre orientador e aluno, para a versão sair melhor possível. Por isso que tempo é importante. Isso. Sabe? Então, João Carlos, assim, no programa de redações, né, a gente vai corrigindo os temas de acordo com os alunos vão entregando, cada aluno vai fazendo no seu tempo, e a gente também vai entender
a demanda daquele aluno, mas né, mais ou menos pode ser uma vez por semana, se você for recebendo as revisões, e aí no segundo semestre começam as revisões específicas das redações, e aí vai acontecendo de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, não tem um número de encontros fixos definido, e vai depender muito do estudante. Sim. Né? E tem aluno que consegue, por exemplo, tão disciplinado, organizado, que consegue andar um step por semana. Uhum. Porque vai 3 revisões, segunda, quarta, sexta, por exemplo, né? Mandou, recebeu, finalizou, seguiu. E, assim, tem aluno que demora 2 semanas, 10 dias, 2 semanas ou mais. Então, esse primeiro semestre, quanto mais vocês se dedicarem, mais frutos vocês vão colher lá no segundo semestre. Isso. E o ponto, Diogo, não tem um limite, assim, de perguntas que você pode tirar, de revisões, se você tiver, né, tendo as dúvidas com os alunos. Chegou mais uma pergunta aqui, anônima, Luciana. Nas redações, contar sobre um desafio, obstáculo da sua vida e o que você aprendeu, tem que ser realmente um problema? Pode ser um problema, pode ser uma situação difícil, ou alguma coisa que não deu certo. Mas não tem que ser, né? É obrigatório ser um problema? Não. Não. Participei de uma Olimpíada, sei lá, de matemática, eu estudei para tirar, né, para ganhar a medalha de ouro, não ganhei. Acontece, mas e aí não é um problema. Uhum. Mas aí reflete sobre isso, que talvez vai se preparar mais, vai trabalhar mais para o ano que vem, ou não sei. São muitas opções, né? A partir daí, que aprendizado que o aluno vai tirar. Sim. Então, não necessariamente tem que ser um problema. Pode ser um problema, mas você pode explorar outras coisas também. Chegou mais uma pergunta anônima, essa eu não sei, acho que talvez você saiba também. Se você vê alguma semelhança no modelo de redação do Brasil e o S da Application, na estrutura de como ele funciona? Da redação do Enem? Desculpa. Se você vê alguma semelhança no modelo da estrutura da redação do Enem com dos S's, não, né? Não. Porque Enem é mais analítico, um texto mais analítico, não tem nada da sua visão pessoal, das suas crenças, dos seus valores, não tem nada de você aí. É uma análise e também conhecimentos gerais, mas é muito diferente do que a gente vai fazer, né, para as applications estrangeiras. Pelo que eu entendo, o Enem também tem uma estrutura mais quadradinha, né? Você não consegue tanto ousar como você pode fazer nas redações de faculdades do exterior, né? Não, criatividade no Enem não tem valor nenhum, é punida, né? Ainda mais se você ser criativo demais. E aqui a criatividade é valorizada. Você contar uma história corriqueira, mas de uma maneira criativa, com humor, é um plus. Você até falou, eu lembrei eu tenho uma redação de uma aluna nossa, de alguns anos atrás também, que ela foi aprovada em UCLA, e eles gostaram tanto da redação dela que até perguntaram se podiam compartilhar lá na faculdade, ficou meio conhecida, e ela começava a redação, Luciana, falando, quando eu tinha 12 anos, eu me casei. Você falou, nossa, meio estranho, né? Brasileiras casar com 12 anos. Aí ela revelava que ela se casou com o mar, porque ela começou a surfar com 12 anos, e a redação era ela contando os desafios que ela tinha, de ser a única menina lá no meio da turma, que só tinha homens, todas as reflexões pessoais, mas eu lembro que uma redação que chamava muita atenção, que seria o começo ali, você queria seguir lendo para ver o que ia acontecer. Então despertava essa vontade de ler no Admission Officer. Sim, assim, texto bem escrito dá isso, aí eles chegam até o final, texto mal escrito vai parar no meio e falar chega. Bom, pessoal, eu queria ver não sei se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta aqui. Eu vou deixar com vocês, vou deixar aqui um link. Quem tiver dúvidas mais específicas, às vezes que não necessariamente são relacionadas a redações ou sobre qualquer outro tema, vocês podem agendar uma consulta aqui conosco através desse link. O Paulo Henrique está elogiando aqui, Luciana falou que adorou as dicas. Obrigado, Paulo, que bom que serviu, que te ajudou. Vou deixar também, de repente, se alguém chegou no meio, perdeu alguma parte, não viu tudo, a live, depois de alguns dias, ela fica aqui disponível na nossa página de eventos, então vocês podem voltar. Mas acho que é isso então, né, Luciana? Se não tem mais nenhuma dúvida, queria agradecer, pessoal,
Que bom, obrigado, Maria, obrigado a todos aqui que estão elogiando. Queria agradecer muito a Luciana, que se disponibilizou aqui, ela que tem que ler redação de um monte de aluno, correção, agora está na fase mais tranquila, né, Luciana? Um pouco mais, né, que já finalizou a grande parte da turma desse ano, né? Vamos receber a turma nova, sim. E agora já está pronta aqui para trabalhar com a turma nova. Mas muito obrigado, pessoal, muito obrigado para todos que ficaram até agora aqui conosco, foi um prazer. E esperamos vocês mais vezes aqui nos nossos eventos, tá bom? Obrigado, Luciana, uma boa noite. Tchau, boa noite.